Hello, amiguinhos! Como é que vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos chegando aqui à aula de número 4, Design Digital. Vamos lá? Vamos começar? Muito bem, conforme você viu aí então, essa quarta aula, o nosso tema é elementos gráficos. Que elementos gráficos são esses? Esses, como que a gente utiliza ele num projeto gráfico de design de um site, de um aplicativo, de um projeto de software, qualquer coisa assim. Então, vamos lá, vamos começar aqui, vamos utilizar uma apresentação. Então, é o seguinte, só lembrando que a gente já viu cores, tipografia, formas geométricas, e agora a gente vai ver elementos gráficos. E depois temos a composição de tudo isso. Então, isso conclui então essa primeira etapa da nossa disciplina aqui, relacionado à montagem e ao design. Depois vai entrar numa parte um pouquinho mais prática, que é o que todo mundo gostaria de fazer. Bom, então, que elementos são esses? Ficamos pensando, né? Do que será que o professor está querendo falar? Quais são os elementos? Bom, os elementos gráficos, nós já falamos de vários outros elementos gráficos à parte, mas agora nós queremos falar especificamente alguns elementos que não são nem figuras geométricas, nem nada disso, mas que conferem elegância, beleza, praticidade e informação através de imagens ou elementos gráficos diferenciados. Entre eles, nós vamos falar especificamente sobre os backgrounds, os logotipos, os desenhos que porventura possam aparecer aí numa tela, as animações, muito utilizadas também em projetos como esse, as fotografias, imagens reais e algum tipo de acessório, por assim dizer, como molduras e outros. Então vamos comentar brevemente um pouquinho sobre cada um aqui. Então, sobre backgrounds, o que é isso? São também conhecidos como pano de fundo ou plano de fundo. Então, background nos remete ao background aqui do Windows, aquela foto que fica por trás aqui, né? Então, todo aplicativo, todo software, todo site tem lá uma foto ou tem uma cor chapada, sólida por trás. Então, são opções. Pode ter um gradiente, pode ter uma cor sólida e assim por diante. Mas eu estou aqui falando de uma possibilidade de usar um background como um elemento gráfico. Então, pode ser sim sólido, mas eu quero pensar em outras possibilidades aqui, tá? E aí que tá, o plano de fundo ou pano de fundo é interessante. É uma imagem que pode ser raster, matricial ou vetorial, pontos vetoriais. A gente vai ter uma aula um pouquinho mais específica sobre o que é uma imagem raster, o que é uma imagem vetorial. Mas basicamente, para a gente entender rapidamente, a imagem raster é aquela que é determinada pelos pixels. Então eu tenho um pixel, 2 pixels, 3 pixels, um monte de pixel lá e eu tenho uma resolução XY para ela, né? Uma resolução de imagem. Se eu começar a dar zoom nessa imagem, o pixel vai aumentando até que estoura o pixel, como a gente costuma falar. Quando você trata de uma imagem assim, você está utilizando uma imagem raster que tem uma cor para cada pixel. Agora, quando eu falo de imagens do tipo vetores, eu não estou falando de uma imagem que já está pronta, eu estou falando de um critério matemático. Dentro desse arquivo tem um monte de informação matemática e elas vão ser redesenhadas a cada vez que eu dou um zoom nessa imagem. Então, essa imagem vetor tende a ser menor e ela nunca estoura pixel, tá? Então, só pra gente... Mas a gente vai ter uma aula sobre isso, mais especificamente. Os backgrounds podem ser dos dois tipos. Pode ter uma imagem bonita lá no fundo ou pode ter um vetor. O background precisa ajudar a mostrar o conteúdo e não ele ser o conteúdo. Então isso é uma coisa importante. Cuidado com os backgrounds, porque os backgrounds que são muito querem aparecer demais, elas podem atrapalhar o conteúdo. Então back tá atrás, entendeu? Background. É isso que a gente tem que entender. Ele precisa ser entendido como algo que está no segundo plano, sim.
Ele não é o principal, ele é um detalhe. Então, quando você for escolher um background, se é que você vai utilizar, talvez você utilize em partes do seu projeto e não um todo. Então você deve pensar nisso. Como que vai contrastar, né, esse background, esse fundo, com letras, com outros elementos gráficos que vão pendurar em cima dele. Cuidado, pode ficar poluído o negócio. Ou, até se for texto, impedir a leitura. Uma imagem de fundo com muito destaque. Imagine, por exemplo, que você coloca no fundo uma Ferrari, uma foto de uma Ferrari. A foto de uma Ferrari não deve ser imagem de fundo, a não ser que ela esteja bem tratada, embaçada, coisas assim, ou seja um detalhe da Ferrari, mas uma foto de chapada, de close da Ferrari no plano de fundo vai chamar mais atenção, talvez, do que o que vai ter por cima disso, né? Então a gente não pode confundir quem está olhando. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Um background com texto por cima. O que vocês acham? Dá para enxergar bem? Tá legal? Então é um tipo de background quase impossível de compor com outros elementos. Até outros elementos gráficos. Se eu for colocar outra imagem em cima desse monte de imagem, vou ter uma certa dificuldade. A não ser que eu desse uma tratada nesse background, ele se tornasse algo suave no fundo, e não com cores tão vivas. Outro exemplo, aqui eu tenho uma textura de papel envelhecido, pergaminho, alguma coisa assim. Então, essa com certeza é uma textura ou um background favorável para escrita, né? Então ele é bom para sobrepor textos, mas não qualquer texto. Veja que tem um ali escrito em branco, está bem ruinzinho, porque ele tem uma tonalidade clara, então ele precisa de contraste para a gente, e muito menos utilizar uma cor, talvez a última ali, que seja muito parecida com o background também. A não ser que você use sombreamento da fonte, da tipografia. É uma coisa que a gente não abordou completamente, mas você pode sombrear a tipografia, você pode criar uma borda na tipografia, e aí talvez fique interessante. Um outro exemplo aqui. Então, até que é bonito esse background, né? E até que ele dá um bom contraste em várias cores, ele consegue contrastar em muitas cores de várias tonalidades, não é verdade? Mas tem que tomar um pouco de cuidado também, porque ele tem alguns vincos muito sobressalentes e pode dificultar um pouco a leitura. Então, pode usar, mas com cuidado talvez. Talvez escolher um trecho para colocar um texto, né? Às vezes o background ele compõe todo o projeto, mas o local onde tem um outro elemento textual talvez fique só numa determinada porção ali da imagem. Então são só exemplos. Aqui tem um outro tipo de background, né? Esse aqui hoje é muito utilizado em aplicativos, que você tem, por exemplo, o WhatsApp, tem no fundinho ali, ou algum tipo de fundo com bastante desenho meio bem clarinho, né? Para você poder escrever por cima. Então fundo com desenho, mas de tons suaves, para você poder colocar texto por cima. Isso é possível, mas nem para todo o texto. Está escrito ali um texto em branco que você provavelmente não está vendo, mas está ali. Mais vale um pássaro na mão, voando do que dois na mão. A segunda frase, ela está ali, mas ela está quase que invisível. Então não é uma cor bem selecionada. Certo? Apenas concluindo sobre a ideia dos backgrounds, use eles com cautela e elegância. Peça opiniões para outras pessoas. Não pense que você é o rei da cocada preta, e porque outras pessoas podem enxergar diferente de você e você precisa ter uma aceitação maior. Então, sempre peça opinião ao fazer designs. Não esqueça que menos é mais, e às vezes uma pegada minimalista é bom também, como eu costumo usar nos meus slides aqui, nas minhas apresentações. Eu gosto da pegada minimalista, mas não quer dizer que eu vou sempre usar isso, e não quer dizer que todo mundo deve usar. Esse é apenas um gosto pessoal. Outro detalhe importante é a qualidade e tamanho de imagem. Então, isso aqui, ó, veja só, você então escolheu um background lá, bonitaço para colocar lá. Beleza, perfeito. Só que, qual é a qualidade dessa imagem? Quando alguém com uma tela gigante abrir e expandir, ela vai ficar bonita? Ela vai esticar ou ela vai manter a sua resolução? Tem que pensar em tudo isso, porque o bonito pode ficar feio muito facilmente. Sabia? Cuidado. O bonito
pode ficar feio muito facilmente. Então escolha bem, mas com qualidade, e certifique-se de que ela não vai distorcer a imagem. Também você pode usar vetores para que isso talvez não ocorra. Então é uma mensagem de cautela aí com respeito ao uso, né? Alguém pode ter a tela grande, etc e tal. E também a imagem muito pesada. Eu tenho uma imagem linda aqui que não vai dar problema porque ela é enorme, ela é do tamanho do mundo. Legal, mas num site, por exemplo, vai dar problema. Vai demorar muito para carregar, vai ficar... vai puxar a banda da internet simplesmente para carregar uma página. Então você tem que ter a questão de desempenho também aí. E imagens vetoriais que dão menos problemas, elas são bem menores, são redesenhadas a cada vez que você dá um zoom. Então pode ser uma boa pedida aí. Bom, a gente vai passar para o segundo tipo de elemento. Agora vai ser um pouco mais suave. Logotipos. Logotipos são elementos gráficos muito importantes na concepção do projeto. Quase todo projeto gráfico, software, etc., aparece um logotipo lá. Mas nem sempre é o design do projeto de software que desenhou o logotipo. Então, às vezes, ele simplesmente vai pegar o logotipo que alguém já desenhou e meter lá. Muito fácil e tranquilo. E tentar criar toda a estrutura baseado naquele logotipo. Mas, às vezes não. Às vezes sobra para o desenvolvedor de software desenvolver o logotipo também. Então, isso requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de cuidado, né? Nem todo designer de software é designer gráfico, é marqueteiro e é designer de verdade, tá? Então tem que ter cautela aí ao criar logotipos, né? Peça ajuda para os universitários, por assim dizer. Mas não quer dizer que não tem ninguém com essa habilidade aqui também. Exige uma certa habilidade. Os logotipos trabalham com cognição humana, tornam uma marca, um serviço conhecido, memorável. Então procure estudar bem o assunto também na questão cognitiva, na psicologia das cores, na psicologia das formas, porque ela vai influenciar no seu logotipo. Sem contar que um logotipo bizarro ou um logotipo cafona pode estragar o produto, pode acabar com uma empresa. Então é algo sério e algo importante, tá bom? Embora alguns logotipos feios, horríveis, cafonas fazem muito sucesso. Então isso depende muito de muitas outras coisas também, né? Aí, ó, coloquei aí, ó. Vou deixar um pouquinho para você ver aí. Você consegue achar algum logotipo conhecido aí? Consegue encontrar aí? Quantos desses, né? Pergunta essa. Reconhece quantos dos logotipos nessa imagem? Elas associam você ao produto imediatamente? Provavelmente sim. Então o objetivo dele foi cumprido se isso acontecer. E alguns deles são muito, muito, muito belos mesmo, muito bonitos. Dá vontade de fazer propaganda de graça, colocar na nossa camisa, no nosso boné, mas é propaganda de graça, infelizmente. Continuando, o próximo elemento que nós vamos inserir nos nossos projetos são os desenhos. Desenho mesmo, é isso mesmo. Estou falando de artes, de desenho artístico, porque um monte de coisa que a gente falou aqui já é desenho. A gente falou sobre ícones, sobre figuras geométricas, tudo isso é desenho também. Mas eu estou falando de um desenho mais elaborado agora. Estou falando de uma arte de desenho. Então eles vão aparecer muito, muito, muito nos nossos projetos. Então, ó, estamos referindo a desenhos que podem compor o projeto, assim como um quadro bonito, o Picasso, pode compor a nossa parede lá na nossa casa, na nossa sala, né? Um quadro falso do Picasso, porque ninguém entre nós, eu acho, vai ter um quadro do Picasso de verdade. Bom, os desenhos são alternativas para produtos fotográficos às vezes. Então é uma alternativa interessante porque fotografia às vezes complica em vários direitos autorais, qualidade, muitas coisas. Então às vezes um desenho, um produto gráfico artístico encaixa-se muito bem em alguns sites, em alguns projetos gráficos, em alguns softwares, em alguns aplicativos. Então você pode também usar desenhos gráficos em gráfico estatístico ou também infográfico, uma coisa bem conhecida hoje em dia, e eles podem aparecer até em softwares muito sérios.
um design nem sempre é um desenhista, então essa tarefa também, né? Vamos lá, vamos reconhecer nossas falhas. Eu, por exemplo, não sou bom desenhista, não sou, não. Não quer dizer que eu não sei fazer um designzinho aí de um software, alguma coisa assim, né? Tem gente muito melhor que eu, não é a minha habilidade primordial, mas desenhar, menos ainda, desenhar artisticamente. A não ser que o desenho fique bem mais técnico, bem mais um desenho digital, que também tá valendo também artes digitais aqui, tá? A arte digital ou arte desenhada que você pode depois transferir para o computador através de scanners ou através de mesas digitalizadoras, tá bom? Ou tirar uma foto mesmo. O scanner hoje é o celular, né? Então tem aplicativos muito bons para você escanear hoje no celular, não precisa de scanner mais. Tá? Então, esses são os produtos gráficos de desenho. Aqui tem um exemplo, né? Aí, ó, um aplicativo para noivos com desenho artístico. Optaram, né, por uma coisa artística e ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Tudo a ver com a ideia. Opa, o que aconteceu aqui? Desculpa aí. Tudo a ver com a ideia. Ficou legal, né? Então, essa é uma possibilidade. Até a fonte, até a tipografia é um desenho aqui. É uma arte, é um produto artístico. Olha um outro exemplo aqui. Aí, neste caso, eu estou usando gráficos em aplicativos com desenhos elaborados no lugar de ícones. Então, a gente viu que eu posso usar figuras geométricas, mas quando eu parto para uma coisa mais elaborada, então eu considero isso aqui um desenho mesmo. Um desenho, e esses desenhos podem ser clicáveis, botões mais elaborados, com um design mais sofisticado. Nada impede isso, que isso aconteça também. Bom, aí agora nós chegamos no item animações. Isso é legal, isso é da hora, né? Espera aí que minha cadeira aqui está afundando aqui. Legal. Então isso é legal. Só que aí a gente entra num ponto mais difícil ainda. Nós estamos pensando, nós como designers de software, usar esses elementos. Não quer dizer que nós vamos fazer todos eles. Talvez tenhamos que trabalhar com outros profissionais, porque não é qualquer um que faz uma animação, tá? Tem alguém aqui que faz, mas não é qualquer um que faz animação, não. Então vamos lá, vamos ver como usa a animação. Animações são usadas muitos em aplicativos e sites, softwares de grande escala. Tem vários tipos de animação. Vocês vão pensar, por exemplo, desde um botão que reage ao encostar o mouse. Isso já é uma animação. Na hora que você encosta assim e ele reage, isso já é uma animação, sim. Na hora que você afunda o botão, dá o clique, ele simula o botão afundando. Isso é uma animação. Então qualquer elemento, qualquer troca de cores automática, interativa num site, eu estou falando de animação, sim. E ela pode ser feita diretamente no software. Eu posso usar programação, posso usar codificação para fazer animação. Ou usar conhecimento de animação de verdade para incrementar aí. As tecnologias para animar, né, mudam com o tempo. Então existe hoje muitas coisas que facilitam a animação também. Efeitos animados, filmes e banners animados, coisas assim. Tem muita possibilidade aí. Por exemplo, você já deve ter visto, em muitos sites usa isso, aquele efeito carrossel. Efeito carrossel, o que é isso? Você entra num site e tem alguma coisa que fica girando. Normalmente site de venda, loja, fica girando aqui, ó. Compra agora, não sei o que tem, não sei o que, não sei o que lá, e vai virando. Isso chama-se efeito carrossel, é uma animação. E muitas outras possibilidades. Fading, você apaga uma imagem entre a outra, animação. Transições, animação. Tem animação para tudo quanto é lado nos projetos de software, certo? Então tá lá, ó, troca imagem, página, telas que pulam, fazem movimento, às vezes pula um bichinho, fala com você, vai embora. Infinitos. O Google, é interessante na Google, porque às vezes você entra lá para fazer uma pesquisa e o logo da Google tá todo modificado. Você encosta o mouse, ele mexe, não sei o que, você clica, ele vai para uma animação, alguma coisa assim. Então, coisas bem legais. Todo mundo gosta de animação, né? Até nas redes sociais, né? O GIF
GIF animado pode ser usado também, GIF animado nos softwares, nos aplicativos, nos sites, porque na rede social até é usado, ganhou um espaço nobre. Próximo item, as fotografias, fotos mesmo, fotografia, produto fotográfico. Fotografia a gente já sabe que existe há muito tempo, nem computador pensava em existir. Fotografia, quando que foi inventada a fotografia? Já pesquisou isso? Ó, a fotografia, a base dele é a luz. Então, não precisava de nada eletrônico para fazer fotografia. Então, a fotografia existe há muito tempo, mas esses conceitos são usados até hoje e as fotografias estão em alta. Fotografias aparecem em todo lugar, aparecem nos softwares. Vamos querer usar também, né? Então, elas continuam aparecendo nos nossos projetos. Fotografias também aparecem no marketing muito, lojas online, para mostrar lá o produto, né? Elemento gráfico para compor o projeto, tem muita funcionalidade a foto, né? Fotografias também pode ser background, texturas ou até o elemento principal de design em alguns casos. A fotografia pode ser até o foco da página. Posso focar nas fotografias. Agora, algumas cautelas sobre fotografias é que fotografar também é uma arte e esta arte tem que ser profissional. E os profissionais têm direitos autorais. Eles têm direito às imagens dele. Então, cuidado ao usar fotografias. Tem muitos cuidados. Por exemplo, eu não sei tirar foto. Então, vou pegar foto na internet. Cuidado. Essas fotos podem ter direitos autorais. Procure um lugar onde tem fotos livres, certo? Para você usar. Outra coisa, pode ser que a foto é livre, mas ninguém consultou a pessoa que está aparecendo na foto. Então, se você for usar uma foto que tem gente, cuidado, de novo, porque a foto de repente é livre, ninguém está cobrando direitos autorais por ela, mas a pessoa que está aparecendo lá, se o seu site ficar famosão, talvez aí que eles se dê conta de que eles apareceram na foto. Aí pode dar uma zica violenta. Então você tem que saber se a foto é livre, se as pessoas que estão ali assinaram um termo, sei lá, de uso de imagem, tá? Então fotografia é complicadinho para projetos onde todo mundo vai ver. Você vê que eu uso aqui, mas aqui é eu estou usando imagens de domínio público em geral, mas ainda assim, né? Se o negócio crescer demais, muita gente começar a ver, pode ser que alguém reclame. Bom, imagens de autoria própria é uma boa pedida, mas lembre-se que foto amadora pode ser um risco, porque fotografia amadora não é a mesma coisa que profissional, por mais que seja parecido, por mais que o seu celular seja bom, por mais que etc e tal. Mas tem diferença, tá? Olho clínico vai enxergar. Então, por exemplo, aqui está o site da Udemy, está utilizando imagem, né, fotografia profissional em banners. Ai, que foto bonita, bem feitinha, com um objetivo específico. Não aparece a cara de ninguém, isso ajuda bastante, né? Mas essa foto também não é nossa, é da Udemy. Eu estou dando crédito para ela aqui. Aqui também, ó, aqui está usando fotos. Todas essas fotos são autorais, são capas de CDs que o software de música está usando no aplicativo para mostrar os álbuns. Fotos autorais, mas essas fotos têm direito, sim, mas é para mostrar mesmo, né? Então, dando crédito de quem é a foto, o artista, no caso. Então, é importante isso daí também. Muito bem. E o último elemento que eu queria falar sobre molduras e outros, sendo bem breve, né? Molduras podem ser usadas também para dar um ar clássico, né? Ou uma ilusão, uma coisa assim. Pode deixar uma coisa requintada, uma coisa divertida, né? Não deve ser usada muito, mas, por exemplo, uma moldura como essa, né? Posso enquadrar alguma coisa ali, um texto, até uma fotografia, alguma coisa assim, um elemento gráfico meio que embutido no meu projeto prático, no meu projeto de software, certo? Então é isso, esse estudo que nós fizemos sobre os elementos gráficos, você vê que tem um monte de coisa para colocar no site, no software ou no aplicativo, um monte. Nós vamos colocar todas elas? Não. Vamos colocar nenhuma? Impossível. Então a gente vai dosar isso daí. Nós queríamos estudar os elementos que
compõem um site ou um sistema ou um software ou etc. E praticamente nós temos todos os elementos já e um certo estudo meio raso sobre eles, porque o nosso objetivo é outro, a gente tem que partir um pouco mais para a prática também, tá? Então, observações finais aqui, né? Os elementos gráficos de um projeto são infinitos, criatividade é o que manda, e vão determinar também a tecnologia empregada, vai determinar que tipo de gráfico eu vou usar. Estou dizendo isso porque, por exemplo, num software desktop, a tendência é todo mundo querer fazer um software desktop todo parecendo até um site às vezes. E às vezes não dá para fazer isso, porque o software desktop tem aquela carona de janela mesmo. Então é preciso pensar nisso. Tem tecnologia que dá para fazer, tem tecnologia que não dá. Ah, eu quero fazer um botão de bolinha, não sei aonde, não sei o que tem. Tem lugar que dá, tem lugar que não dá. A gente tem que ir se adaptando de acordo com a tecnologia, com a cara também daquilo que a gente vai usar. Mas sempre dá para ser criativo e se encaixar. Tudo vai se encaixar. Eu sei que vocês são criativos. Próximos passos é falar sobre composição. Pegar tudo isso aí e compor. Como é que eu componho as coisas? Quais são as regras da composição? Então, isso é o que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Valeu, obrigado então, e eu espero te ver na próxima aula. Valeu, até lá!